Olá, tudo bem com você? Já leu o seu livro O Grande Conflito? A Igreja Adventista do Sétimo Dia está promovendo uma campanha, começando neste ano e vai até o ano que vem, de distribuição massiva e gratuita deste livro aqui, que é um clássico, um best-seller da autora norte-americana, inspirada por Deus, Ellen White. É um livro fantástico, eu já havia lido algumas vezes no passado e agora estou relendo esta nova edição aqui, a edição missionária, e mais uma vez me surpreendendo com esse conteúdo. Fica aqui a minha dica, se você também perdeu algum dos vídeos anteriores, porque eu estou fazendo uma série aqui, em cada vídeo eu faço um resumo de um capítulo. Se você perdeu os vídeos anteriores, os 29 vídeos anteriores, é só acessá-los, é só assisti-los por meio da playlist O Grande Conflito, ou série O Grande Conflito. Estamos agora no 30º capítulo, que tem como título O Inimigo, e a autora que já descreveu aqui a história do cristianismo, a apostasia que infelizmente caracterizou o cristianismo medieval, a reforma protestante, passou pelo fenômeno do milerismo lá nos Estados Unidos, esse revamento, esse novo interesse em estudar as profecias e o que derivou disso aí. E agora, no capítulo 30, com o título Inimigo, ela fala um pouco mais sobre as artimanhas de Satanás e o cuidado que temos que ter em relação a esse anjo caído que tem atuado ferozmente em nosso mundo, sabendo que o tempo dele se aproxima, o tempo do fim se aproxima, a volta de Jesus se aproxima. Começa o capítulo com Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica bíblica. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, de fato, aqui o anúncio de que Jesus viria para derrotar Satanás, embora também estivesse aqui já previsto que ele seria ferido. E, de fato, Jesus sofreu em sua missão de salvar a humanidade, foi crucificado, mas ressuscitou e venceu. Quando Satanás ouviu que existiria inimizade entre ele e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, soube que, de alguma forma, os seres humanos seriam capacitados a resistir ao seu poder. E justamente esse é o foco aqui, o ponto focal deste capítulo, que é resistir ao inimigo, resistir a Satanás. Cristo implanta em nós a resistência contra Satanás. Sem sua graça conversora, o seu poder renovador, continuaríamos sempre a ser servos de Satanás, prontos para lhe obedecer a todo instante. Mas o novo princípio no coração gera conflito. O poder que Cristo dá nos capacita a resistir ao tirano. Odiar o pecado, em vez de amá-lo, revela um princípio que vem completamente do alto. Ou seja, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e nos tornamos cristãos de fato, inicia esse conflito. Essa inimizade lá do início passa a existir dentro de nós, porque nascemos com uma natureza pecaminosa. Nossa tendência seria caminhar no caminho errado o tempo todo. Mas quando Jesus ele vem para a nossa vida, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, passamos a ser orientados pelo Espírito Santo, esse conflito cósmico do Éden se instala em nós. Quem vai vencer esse conflito depende de quem você alimentar mais. Se você passa mais tempo com Deus, se você lê a Bíblia, se você ora, se você frequenta os cultos da igreja, se você testemunha de Jesus, enfim. Se você mantém essa comunhão íntima com Jesus, você submete a natureza pecaminosa e permite que a natureza espiritual, digamos assim, seja a vencedora nesse conflito. Você vence Satanás, você vence o seu próprio eu pecaminoso. Todo aquele que resiste à tentação desperta a ira de Satanás. Cristo e Satanás nunca entrarão em harmonia. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, como diz Paulo em 2 Timóteo 3,12. Olha só que parágrafo importante esse aqui também. Os representantes de Satanás tentam enganar os seguidores de Cristo e atraí-los para longe da lealdade a Ele. Distorcem as Escrituras a fim de alcançar seu objetivo. O espírito que condenou Cristo à morte move os ímpios a destruir os seguidores de Jesus. Tudo isso foi prefigurado naquela primeira profecia,
porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Então veja que Satanás utiliza instrumentos, muitas vezes pessoas com a aparência, a máscara de cristãos, se apresentam como seguidores de Cristo, são falsos cristos, portanto, e tentam atrair os verdadeiros cristãos para longe da influência e da lealdade a Jesus. Distorcem a Bíblia. Quanta gente hoje tem distorcido a palavra de Deus, uma vez que Satanás tentou destruí-la, mas não conseguiu. Resta-lhe então a alternativa de tentar deturpar a mensagem bíblica, distorcê-la, picotá-la, dissecá-la, atualizá-la, entre aspas, e é o que muita gente tem feito isso hoje. São instrumentos de Satanás refinados, digamos assim, porque aparentam ser cristãos, mas não são. Como disse Paulo, são lobos devoradores que surgem no meio do cristianismo. Por que Satanás não encontra maior resistência? Porque os soldados de Cristo têm tão pouca conexão real com ele. O pecado não lhes parece tão repugnante como era para seu mestre. Não o enfrentam com a mesma resistência determinada. Tornam-se cegos para o caráter do príncipe das trevas. Muitos não sabem que o seu inimigo é um general poderoso que guerreia contra Cristo. Até mesmo ministros do Evangelho negligenciam as evidências da atuação de Satanás. Parecem ignorar até mesmo o fato de que ele existe. Curiosamente, há pessoas que parecem viver como se o conflito não fosse real, como se esse grande conflito descrito no livro não fosse real. Não leva em consideração o fato de que há um inimigo e seus anjos poderosos tentando disputar e disputando realmente a nossa salvação, a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente. E vivendo como se Satanás não existisse, são presas fáceis dele, porque ele atua, ele age, ele faz o que ele quer, e essas pessoas sequer atribuem isso a ele, a Satanás. Então ele não tem encontrado resistência dos cristãos porque muitos não mantêm uma conexão real com Jesus e levam a vida como se o conflito cósmico espiritual não fosse uma realidade. Seguir os costumes do mundo converte a igreja ao mundo, nunca o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado o fará parecer menos repugnante. Quando enfrentamos provações por fazer aquilo que Deus deseja, podemos ter a certeza de que Ele vai nos proteger. No entanto, se nos colocarmos em uma posição na qual nos tornamos vulneráveis à tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Com o pecado não se brinca. O pecado levou à morte o Filho de Deus. Então nós devemos realmente entender a natureza do pecado, a nossa natureza pecaminosa e clamar a Deus todos os dias para que Ele nos dê poder, para que Ele viva em nós e vença por nosso intermédio, ou melhor, que nós possamos vencer por intermédio dEle. O tentador costuma trabalhar com mais sucesso por meio daqueles de quem menos suspeitamos estar sob seu controle. Ovelhas vestidas, lobos vestidos de ovelhas, como eu disse há pouco. Talento e cultura são dons dados por Deus, porém, quando essas coisas o afastam dele, cultura, talento, quando afastam a pessoa de Deus, ela se torna uma armadilha. Muitas pessoas com intelecto culto e bons modos são instrumentos polidos, refinados nas mãos de Satanás. Sem Deus e usados pelo diabo, nós podemos ser instrumentos grosseiros ou refinados, mas seremos instrumentos dele. Portanto, que nós possamos estar nas mãos de Deus o tempo todo, em comunhão com Ele, para que Ele use nossas capacidades, nossos talentos, nossos dons, o nosso ser todo, tudo que temos, para ajudar outras pessoas a se libertar de Satanás, das algemas dele, e se preparar para a volta de Jesus. O último parágrafo diz assim: Cristo tornou possível que nós conquistemos as mesmas vitórias. Ele dará força a todo aquele que a buscar. Satanás não pode vencer nenhuma pessoa sem o seu consentimento. O tentador não tem poder para controlar a vontade, nem para forçar o indivíduo a pecar. Pode causar aflição, mas não profanação. O fato de Cristo tê-lo vencido deve inspirar coragem em seus seguidores para travar a batalha contra o pecado e contra Satanás. Não se esqueça disso. O inimigo não pode controlar você sem o seu consentimento. O diabo não pode derrotar você sem que você se submeta aos seus enganos, ao pecado.
Quando estamos com Jesus, podemos até ser perseguidos, podemos até ser humilhados, como Jesus foi, mas derrotados jamais. Profanados, como diz Ellen White, jamais, porque Deus guarda aqueles que são seus. Que esse capítulo nos faça pensar na realidade do conflito cósmico e que entendamos e lembremos mais uma vez de que nós não somos nada sem Deus, mas com Deus somos vitoriosos. Tudo podemos naquele que nos fortalece, diz ali Paulo aos Filipenses. Nós podemos vencer o maligno. O diabo fugirá de nós se nós nos apegarmos a Deus pela fé, nos agarrarmos às promessas do nosso Deus. Creia nisso e viva como um vitorioso. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.